Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Jorge, professor de Geografia do cursinho Caiçara. E só para me localizar assim no espaço, eu não estou em São Vicente, também não estou em Jaboticabal, que é onde eu moro, mas estou aqui em Ourinhos, casa da minha prima, Mariana. Ela faz Geografia aqui na Unesp de Ourinhos e é orientada de Geologia. Ela vem aqui trazer é, vários conhecimentos sobre essa área, sobre essa aula que a gente vai destrinchar agora. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana. Eu estou no terceiro ano aqui na Geografia da Unesp de Ourinhos. E como o Jorge falou, eu estou aqui para tentar conversar com vocês, para tentar construir um conhecimento com vocês. E eu espero que dê certo, né? Também espero que vocês gostem. E muito obrigada pela oportunidade, adorei o convite, Jorge. Muito obrigada por tudo. Vamos lá. Vamos lá. Como é a minha primeira aula, eu vou tentar aqui gravar. Vou mostrar para vocês os slides. Depois você confere se está gravando. Sim. Bom, a gente está gravando. E a gente vem aqui para nossa aula. Eita, spoiler. Vamos lá. Então a gente começa a nossa aula falando sobre a estrutura e a dinâmica da Terra. A gente não vai falar somente disso, porque isso engloba um sistema muito maior, que é o sistema Terra que a gente veio falar aqui para vocês. Então, dentro desse sistema Terra, a gente vai falar sobre a estrutura da Terra, a dinâmica interna da Terra, como que a Terra se comporta, como que ela estava muito tempo atrás, como que está essa configuração atual hoje, e vai ser basicamente isso que a gente vai falar. E também, né, fazendo um adendo, como essa dinâmica interna da Terra influencia aqui na nossa superfície, né, aqui onde a gente vive, aqui onde a gente costuma ver todas as paisagens. Então, falando sobre o sistema Terra, esse é um debate que eu gosto muito de fazer. Eu sempre começo as minhas aulas com esse tema perguntando para vocês: a Terra é um organismo vivo? Será? Será que é, Mariana? O que você acha? Eu acho que sim. Na verdade, claro que sim, né? A gente pode dizer que a Terra está em constante movimento, né? Não só nós aqui, enquanto habitantes, enquanto terráqueos, né? A gente está em movimento, né? Pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, mas também a Terra está em movimento, né? Tudo é vida, né? E tudo está em movimento e por isso nada é estático, né? Então a gente precisa observar esses movimentos que a Terra faz desde lá da sua criação, da sua origem, né? E como isso nos influencia enquanto seres humanos, né? Como isso nos move, né? Como isso tem influência na nossa vida, né? Então isso é muito importante. E levando também em consideração a parte biológica da coisa, a Terra é um organismo vivo, sim. A Terra ela apresenta condições biológicas e condições de vida necessárias para todos os organismos que existem nela. A Terra é o único planeta do nosso sistema solar que consegue abrigar todos esses organismos, porque ela apresenta essa capacidade de vida, né? Sim, A gente gosto até de comentar muito nas nossas conversas que é a mãe Gaia, é a mãe, é a nossa mãe, a nossa casa onde a gente está, de verdade. Então, sim, a Terra é um organismo vivo. Nela encontra uma biodiversidade gigantesca de organismos, inclusive a gente. Sim, vale ressaltar também que ela não está só em movimento externamente, né? Fazendo a sua órbita em torno do Sol, em torno de si mesma, mas também internamente, né? Acontece todo um processo, né? Tem todo um esquema ali que a gente vai aprender um pouquinho mais adiante. Vamos checar aqui se está rolando a gravação. Sim. Retornando. Bom, a formação da Terra. Isso eu imagino que vocês já esperariam isso dessa aula, mas só que antes da gente começar a falar como houve essa transformação, essa formação da Terra, a gente tem dois conceitos super interessantes para a gente começar a falar de como funciona. E esses dois conceitos é o tempo histórico e o tempo geológico, que a Mariana aqui vai explicar muito melhor para vocês. Então, esses dois conceitos são muito importantes para a gente compreender, né, até a nossa origem, a origem do planeta, onde a gente vive, o que a gente já viveu, né, e a gente tem um tempo histórico, que é aquele tempo
que a gente vive, né? O tempo, vamos dizer assim, o tempo dos seres humanos, né? Então, tudo que a gente já viveu está documentado na história, né? Tem a pré-história, tem a história, né? Que inclusive é uma controvérsia aí desses conceitos, né? Será que antes da história, né, a pré-história, será que não era história também, né? Será que a história só começou a ser contada depois naquele da período? escrita? Exatamente. Será que é certo isso, né? Então, tudo que a gente viveu enquanto seres humanos, né, enquanto aparecimento da nossa espécie, está documentado no tempo histórico, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, Guerra dos Canudos, Contestado, né? Tudo isso está no tempo histórico que a gente conhece muito bem e a gente sabe aí que a maior unidade de tempo que a gente tem aqui no tempo histórico seria o século, né? Que é um período de 100 anos. Já o tempo geológico, né, na verdade, se difere do tempo histórico porque ele conta outra história, né? Não é a história da humanidade em si. Lógico que tem, né, a parte que conta sobre a origem da humanidade, mas é o tempo da Terra, né, que é muito mais longo, né, que dura muito mais tempo do que o tempo histórico, né. Então a gente tem aí esse tempo geológico é contado em milhões e bilhões de anos, né, porque a gente vale lembrar que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, né. Então a gente pode voltar lá adiante, né, lá 14 bilhões de anos, que foi quando aconteceu o Big Bang, né. Várias teorias aí, dá pra gente fazer uma linkagem com vários outros assuntos, né? Depois de uns 10, 11 bilhões de anos, né, da criação do universo, né, da origem do universo, é que foi aparecer a Terra e os outros planetas, né? Porque a gente tem aquela teoria de que os planetas se formaram assim, mais ou menos ao mesmo tempo. Então a gente tem lá 4,6 bilhões de anos da Terra que são contados dentro de uma tabela, né, que é a tabela do tempo geológico e dentro do tempo geológico. Então aí está a diferença, né, do nosso tempo e do tempo da Terra. É por isso que quando a gente como eu vou falar, quando a gente consome muito mais do que aquilo que a Terra consegue repor, né, a gente está criando aí uma relação não simbiótica, né, porque o tempo da Terra é muito mais lento que o nosso tempo, né. Só que apesar dessa diferença, a gente tem que lembrar que a gente é totalmente integrado, né? Então não tem separação entre a gente e a Terra. A gente é a Terra, né? A gente faz parte da Terra. Então é importante a gente se considerar aí como um ser vivo que faz parte também de um ser vivo, que tem um sistema, que tem toda uma dinâmica, né? Sim, e linkando aqui com o tempo geológico, a gente tem aqui essa imagem da Pangeia, essa configuração da Terra que aconteceu há muito tempo atrás, né? Onde todos os continentes estavam juntinhos, né? Aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Olha quanto tempo. Será que eu sei quanto tempo é isso? Né? É muito tempo, né? Faz muito tempo isso. E a gente, né, costuma dizer que o Pangeia dá para ser separado em duas palavras, né? O Pan é tudo ou todo e o Geia é terra, né? Então é quando a Terra estava junta, né? Era toda a Terra, né? A gente costuma dizer que é quando a América do Sul estava fazendo conchinha com a África, né? Tava ali juntinhos, só que depois de vários processos, várias transformações, no decorrer do tempo geológico, isso foi se desmanchando e os dois continentes eles foram se afastando, né? Isso não aconteceu somente com a África e com a América do Sul, como a gente pode ver no nosso mapa mundo de hoje, mas aconteceu em todo o globo, né? Então aconteceu uma dinâmica muito doida aí, né? Que fez com que isso se separasse. A gente vai ver um pouquinho ali na frente. Só a gente vendo aqui, está tudo certo, certo. Voltando então. Então, como você falou, né, Mariana? Lá na Pangeia, a gente tinha todos os continentes juntos, né, aglomerados, e hoje se a gente procurar um mapa, assim, do globo terrestre, a gente consegue ver que eles estão todos separados. Sim. Então, aconteceu alguma coisa aí que influenciou nessa separação dos continentes. E é mais isso que a gente vai trazer aqui durante essa aula. E é isso que a gente reafirma, né? Que tudo é um ciclo, né? Que tudo se separa, tudo se junta, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas aqui, ó, a gente separou algumas imagens da tabela do tempo geológico, né? Então, é um assunto que a Mariana adora falar, eu adoro comentar falar isso disso. agora. Eu desenhei até no meu quarto, gente, verdade. Verdade, eu tava. E aí, a gente tem essa tabela do tempo geológico que é clássica, né? Na verdade, existem muito mais separações do que essa, só que é muito complexo para a gente entender. Na verdade, eu só encontrei esse material em inglês, né, inclusive. Só que é muito importante a gente ter ciência dessa tabela, né? Porque ela conta toda a história do lugar onde a gente vive, né? Do planeta onde a gente vive, né? Então, por que não saber, né? Tem muita coisa interessante, né? Então, aqui a gente separou algumas imagens de alguns períodos, né? Que a gente tem ali. Por exemplo, né, dos dinossauros, que é o período ali no Jurássico, Triássico, né, por volta de 250 milhões de anos atrás. Ali no Alfanerozoico. Isso, na Era Mesozoica, né? Então é legal a gente se contextuar, né, onde aconteceu tudo isso. Se ambientar também, porque a gente pode separar
essa tabela, né, para ficar mais fácil, tem um truque. A gente separa lá o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. O Paleozoico, a gente lembra lá, né, que é quando começou a surgir os primeiros... Paleo, né? O Isso, antigo. paleo. É bom falar das palavras, a origem da palavra, né, como fala, etnologia? Talvez eu Etimologia. esteja muito errada. Talvez eu também esteja, mas é isso. Mas é isso, a gente aprende até pelas palavras, né? Então, a gente pode colocar ali que foi quando os animais começaram a se tornar mais complexos, né? Começaram a sair da água, começaram a habitar os ambientes terrestres. Já o Mesozoico foi a época, né? Na verdade, já era dos grandes animais de grande porte, que foram os dinossauros, os grandes répteis. E ali no Cenozoico o clima começa a ficar mais, né? Mais complexo ainda, eu diria, porque foi quando a gente surgiu, né? Então tem essa separação porque, assim, é um pouco necessária, né? Já que a gente precisa separar coisas que foram tão diferentes, mas que foram tão importantes. Então tá tudo documentado, né? Quer falar um pouquinho das imagens, Devazinho? Eu queria comentar aqui que é interessante a gente comentar também que a vida sempre foi feita de ciclos, né? E para mim essa escala do tempo geológico, ela mostra muito bem isso. Então, em um período teve uma diversidade biológica intensa de organismos, enquanto que no outro não teve nada. Tem essas diferenças entre os períodos justamente por causa dessas condições individuais de cada período, né? Sim, sem falar das distinções também, né? Exatamente. A gente consegue ver aqui nas imagens, a primeira ali, o Carbonífero, onde tinha essas libélulas de 2 metros gigantescas, esses répteis indo para o continente, onde tinha essa diversidade biológica maravilhosa de plantas, isso, né? E onde vale lembrar começou também, as primeiras jazidas de carvão, isso que eu ia né? falar, que tinha árvores de muito grande porte, né? E aí essas árvores, conforme, né, elas foram, digamos, morrendo, elas foram se depositando no solo, né? E aí virou a jazida de carvão que a gente conhece hoje. Talvez a gente não soubesse dessa informação, mas ela é muito legal e muito importante, né? Sim. Ali a segunda imagem é o Cambriano, né? Onde tinha esses diversos organismos, assim, foram um dos primeiros aqui, né, na Terra, nessa evolução biológica. Os trilobitas. Os trilobitas. Né? Isso daí é de, olha, milhões de anos muito tempo atrás. Sim. As glaciações. Sim, e é legal a gente falar, né, que as glaciações ocorreram, não foi só uma, né, na verdade. Sim. E elas foram tão importantes quanto os períodos de não glaciação, né, porque tem o lance do nível do mar, né, e isso resultou em vários acontecimentos, e é bem importante a gente pesquisar mais a fundo a tabela do tempo geológico, né, porque aqui a gente só tá dando um resuminho, né, para saber, mas é bem importante, é bem interessante também. A gente acaba descobrindo coisas que fala, nossa, mas se isso tivesse acontecido, ou se isso não tivesse acontecido, será que eu estaria aqui hoje, né? E tudo levou a gente estar aqui onde a gente está agora. Por isso que eu acho importante. Então, apresentamos para vocês essa escala do tempo geológico, o que ela pode trazer, assim, bem resumidamente, aqui para nossa aula. Bem resumido mesmo. Agora, o período que a Mariana mais adora, né? É verdade. Posso voltar? Pode, falar aqui? pode. Se a gente for se localizar no tempo geológico, né, é importante falar que ele é dividido em éon, era, período e época, né? Então, primeiramente, a gente está no éon fanerozoico, né? O que significa fanerozoico, né? Voltando lá as palavras. Fanero é visível e zoico é vida, então é vida visível. A gente vê que a vida começa a ser complexa, né? E aí, a gente está na era cenozoica, né? Que vem depois da era dos dinossauros, né? Os dinossauros, lembra lá, os dinossauros foram extintos e aí começaram a desenvolver os mamíferos, né? Porque antes eles não podiam se desenvolver, porque os dinossauros reinavam, né? E aí, já passando para o período, a gente estaria no período quaternário, né? E na época Holoceno, né? Que começou há mais ou menos 10 mil anos antes do presente, né? Que foi quando surgiu a agricultura e tal. Só que, né? A gente tem uma teoria, né? Que é a teoria do antropoceno. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Na verdade, isso é muito pouco divulgado, né? O próprio nome já sugere, né? Antropoceno, antro, ser humano. Será que o ser humano ele tá causando alguma coisa diferente aí nessa escala do tempo geológico para ter um período que é denominado com o nome antropoceno? É forte, né? É forte. É muito forte. Por que será que é tão forte, né? Porque é isso mesmo que o nome está querendo dizer, né? É quando o homem passa, né? A ser não somente um mero ser que vive ali extraindo seus recursos, atendendo suas necessidades, mas também um homem que constrói, né? Constrói e também destrói, né? Então, a partir ali do Holoceno, a gente pode adicionar outra época na tabela do tempo geológico, inclusive as tabelas elas não estão atualizadas com o Antropoceno, porque ainda não é uma teoria totalmente aceita. Tem um debate, na verdade, um embate muito grande entre os cientistas, porque alguns não aceitam que exista
a época antropoceno, né? Na minha opinião, isso é uma forma muito camuflada da gente tirar nossa responsabilidade das nossas costas e falar que a gente ainda está no Holoceno, né? Sendo que, imagina, desde o tempo do surgimento da agricultura até agora, o que mudou? Tudo, né? A gente não pode falar que a gente está vivendo no Holoceno ainda, né? Mas essa é uma opinião minha, então eu deixo aí. E aí a gente tem o antropoceno em si, né? Que é o nosso período, onde a gente está. Onde a gente está, né? E muita coisa acontece nesse antropoceno, né? A gente pode falar que a gente está utilizando os recursos naturais como nunca antes, né? A gente está destruindo muitas coisas também, e nunca na história, nos 200 mil anos de existência do homem, nunca houve, como eu posso falar, né? Um acontecimento tão gigantesco quanto no antropoceno, né? Então a gente pode dizer... Um marco, né? Exatamente, de destruição. Um marco de destruição. Porque antigamente, né? Falando assim, nesse tempo geológico, houveram vários desastres, mas esses desastres eram naturais. Era a Terra se recompondo, são N fatores que aconteciam para isso. Mas nesse antropoceno, né, o homem veio para causar isso. O homem passou a ser um agente geológico, né? Então a gente pode dizer que nos últimos 200 anos houve mais destruição do que nos últimos 200 mil anos desde o surgimento do Homo. Você acabou de me lembrar algo que a gente sempre coloca nas nossas conversas, aquela comparação em 24 horas, como que a gente estaria, né, nessa escala geológica. Verdade. A gente tem a tabela do tempo geológico, né, aqui ela tá completinha, mas se a gente fosse reduzir essa tabela a um relógio de 24 horas, né, o relógio comum, né, a gente pode dizer que nós, seres humanos, surgiríamos só nos 20... Eu não sei. 23, né? Porque é 24 horas que eu tenho. A gente só surgiria nos últimos 23, 59, né? Nos últimos segundos, perto da meia-noite. Então é muito pouco tempo para tanto estrago, né? Isso é bem interessante para a gente tomar consciência do que isso está causando, né? Do que a gente já está causando, né? O quão grave é a nossa planeta. presença, né? Será que essa vida humana foi uma bênção ou foi uma praga? Exatamente. Né? Tá aí pra gente pensar. Uhum. Então, vamos checar aqui novamente. Ok. Então, a gente já viu bastante essa parte do tempo geológico, tempo histórico, já conceituamos bastante como a gente está na escala do tempo, né? E agora a gente vai entrar para a parte da estrutura interna da Terra, né? Tipo essa Terra, onde a gente está, aqui na superfície, né? O que será que tem dentro dela? Será que é louca? Quem foi a primeira pessoa que se perguntou o que será que tem aqui embaixo? Interessante, né, essas perguntas. Eu lembro que quando a gente era criança, a nossa professora da quarta série, porque a gente estudava junto, nossa professora da quarta série falou pra gente que se a gente cavasse muito o chão de onde a gente estaria, a gente chegaria no Japão. Sim. Interessante, né? Não dessa forma, cavando. Não dessa forma. Até porque a gente cavasse, a gente ia chegar uma hora que ia parar de cavar porque ia estar muito quente. Muito né? quente. E por quê? E nesse conceito de temperatura, a gente consegue fazer muitos comparativos de como é a estrutura interna da nossa Terra, né? Tipo, o núcleo, a Terra basicamente é dividida em 3 camadas. A crosta, que é onde a gente está, o manto e o núcleo. O núcleo, ela é a porção mais interna que tem da nossa Terra. Ela é a camada que vai estar com altas temperaturas e muita pressão. Altíssimas temperaturas. Altíssimas, 6.000 graus Celsius. Se eu posso estar errado, mas se eu não me engano era 6.000 graus Celsius. Enquanto que no núcleo, no manto, aliás, é essa camada que reveste o núcleo. E a crosta é a camada superficial, é onde a gente está aqui agora, sendo mais fria. Então a gente consegue fazer um comparativo, né? A superfície aqui, a crosta, enquanto que o núcleo é mais quente. Tem uma estratificação assim de temperatura por essas camadas. Por isso que é importante dividi-las, né? E não confundi-las, porque elas têm funções muito diferentes. Né? Então, por exemplo, a crosta, ela é onde a gente está, é a nossa superfície, onde a gente está pisando, né? Para onde a gente anda, para onde a gente constrói, no antropoceno. Né? Já o manto, ele tem uma característica muito importante, que ele não é líquido, como dizem os livros didáticos, né? Geralmente dizem, né? Só que se a gente parar pra pensar, né? A gente descobre que o manto, ele é dúctil, né?
Dúctil é o contrário de rúptil. Rúptil é se a gente jogar uma coisa, por exemplo, um copo de vidro no chão, ele vai quebrar porque ela é rúptil. Já o manto é dúctil, que é o contrário, né? Então ele é pastoso, né? Ele não é líquido nem sólido, ele é pastoso e ele abriga as correntes de convecção, né? Que é um conceito bastante usado pelos geólogos. A gente vai ver um pouquinho lá na frente, né? Sobre placas tectônicas, etc. E é nessa camada da Terra que basicamente acontece todo o movimento que a gente precisa aqui. Na verdade, a gente não precisa, né? Que na verdade está presente no nosso dia a dia e a gente não vê. E que origina várias transformações aqui na paisagem Exatamente, superficial. a gente vê depois que as transformações estão feitas, né? Ela não atinge diretamente a gente enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Mas aqui a superfície, essas correntes de convecção, elas são as principais pelas alterações que existem aqui no globo. Sim, e o núcleo, como o Jorge já comentou, né, é bem quente, né? A gente tem aí na figura ali do canto direito, né, o núcleo ele pode ser também separado em interno e externo, né? O núcleo interno ele acaba sendo sólido, né? Porque ele sofre muita pressão de todas as camadas que estão acima dele, né? E o núcleo externo ele é líquido, né? Porque está ali próximo do manto, o manto já é pastoso, não é nem sólido nem líquido. Esse núcleo externo acaba sendo líquido, acaba sendo um pouquinho menos quente, né? Porque como a gente falou, quanto mais profundo, né? Quanto mais profundo, mais quente. Então, quando escavaram, né, a crosta terrestre, o máximo que conseguiram chegar foi 13 quilômetros só, porque estava ficando muito quente. Tem essa historinha que é bem interessante de passar para vocês também, né? Acabei de lembrar. Teve essa pessoa no mundo que perguntou: o que tem embaixo da nossa Terra? Ninguém acho que nunca tinha se perguntado ou não tinha estrutura o suficiente para entender o que tinha lá. Então veio nesse período entre guerras, na Guerra Fria, se eu não me engano, em 1962, que os soviéticos eles lideraram uma pesquisa de tamanho cunho científico para que eles descobrissem o que tem de fato no interior da nossa Terra. Eis que essa pesquisa ela não foi completada, porque eles não prediziam que o núcleo interno era muito quente, tão quente. Uhum. E eles começaram a escavar, até um ponto que a estrutura deles já não aguentava, porque eles assim descobriram que o núcleo da nossa Terra era muito quente. Não o núcleo, mas a parte interna da nossa Terra ia esquentando cada vez mais que ia chegando no nosso núcleo. Sim, aí depois, né, com todas as tecnologias que a gente tem, ficou mais fácil de saber o que tem dentro do nosso planeta Terra, né? É importante falar também desse período entre guerras, né, desse período aí meio conturbado, que acarretou em vários problemas, né, em várias, vamos dizer, tragédias que a gente conhece, a gente sabe o que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, só que apesar disso, houve muito avanço científico também, né, por parte tecnológica também, a gente sabe, o homem foi à Lua, também lançamentos de foguetes e etc, né, principalmente por parte da União Soviética e dos Estados Unidos, né, então é bom a gente pensar nessa parte também, né, apesar de tudo que aconteceu, né, um fato não anula o outro, óbvio, a gente teve bastante avanço nessa parte tecnológica, isso foi muito importante, principalmente para a geologia. Exatamente. Né? Interessante colocar essas pesquisas científicas que nenhuma consegue trabalhar sozinha. Isoladamente, essa é a palavra. Então, a gente, ainda mais nessas pesquisas geológicas de como funciona esse sistema Terra, sempre vão ter essas pesquisas de cunho geológico, de cunho biológico, geográfico, físico, que vão estar se integrando e assim formando essas teorias que a gente conhece hoje, comprovadas cientificamente, para explicar como que funciona esse grande sistema Terra, que está em constante movimento, constante evolução também, né? E que está vivo. Que está vivo. Bom, destrinchando mais um pouco sobre essa dinâmica interna da Terra, então a gente aqui entendeu que a Terra tem 3 camadas principais, né? E elas são compostas de diferentes materiais, sendo esses materiais químicos, físicos, que vão distinguir uma camada da outra, né? Uhum. Que se distingue na crosta, o manto e o núcleo. Exatamente. Aí a gente também tem um comportamento, essa que o Jorge falou, é mais baseada no comportamento químico, né, e na densidade dos materiais. E existe também a classificação que fala sobre o comportamento físico dos materiais, né, a rigidez deles. Mas praticamente a mesma coisa, né, mesma coisa. Talvez em algum livro a gente encontra essa superfície da Terra como crosta, mas em outro livro tá litosfera, só que diz respeito à mesma coisa, né. Então é como a gente disse, o núcleo na composição química
né, na classificação química é núcleo e no físico também é núcleo. Só que o manto, ele passa a ser mesosfera e astenosfera, né? E ali na astenosfera que fica as correntes de convecção. E a crosta é nada mais do que a litosfera, né? A gente pode falar até que são sinônimos, né? Sim, é interessante também colocar o significado das palavras, né? Verdade. Litosfera, tá na superfície. O que significa lito? Significa rocha. Esfera significa esfera, né? Então, ou seja, isso vale essa lembrar... camada superficial ela é toda revestida de rocha. Enquanto que lá no núcleo você não vai conseguir encontrar essas rochas físicas, né? Consolidadas. Até porque não teriam condições, né, suficientes ou necessárias para que essas rochas se consolidassem lá no fundo. É muito quente, né? Então você imagina, tudo que entra lá derrete, tudo que está lá, né? Bom, esse é um tema bem interessante também, denominado como a dança dos continentes. Por que será que é dança, Mariana? Será que eles ficam dançando? Valsa? Um tango, dança assim, de rua? Um frevo. Será? Essa dança dos continentes, ela explica basicamente esse movimento dos nossos continentes. Essa dança que eles têm pelo globo. Que a gente consegue ver, a gente já falou aqui da Pangeia, quando os continentes estavam todos aglutinados, um do lado de conchinha, como a Mariana fala, muito fofo. E aqui no final, na nossa estrutura atual da Terra, totalmente espaçados. O que será que aconteceu? Será que alguém empurrou? Será que uma formiguinha fez assim, ó, e o continente, sei lá, se afastou? Ou será que eles se afastaram porque eles não se gostavam? E aí eles falaram, vamos se afastar. Na verdade, não, né, Devazinho? Tem uma teoria científica que explica isso, né? E a gente vai aprender, e tem a ver com o que a gente disse das correntes de convecção. E é muito importante a gente aprender isso, gente, porque a gente acaba por entender, né, o porquê que um dia foi assim e agora tá assim, e outro dia, né, lá no futuro, vai ser de outra forma, né? É muito interessante a gente saber também, até por uma questão de localização, né? É muito legal. Acho que cabe mencionar aqui também que a gente consegue ver aqui na Pangeia que os continentes eles estavam todos juntos, né, aglutinadinhos. E a partir desse momento, da Pangeia até o momento atual, esses continentes eles se afastaram. Só que a tendência mundial não é mais os ambientes se afastar, é os continentes, aliás, os continentes se juntarem. Eles se afastam tanto que uma hora eles vão se juntar. Né? Então é um paradoxo aí. Só que isso, né, acontece no quê? No tempo geológico, e vai levar alguns milhões de anos, né? Então a gente pode dizer que ali por volta de 200 milhões de anos a gente vai estar tudo juntinho novamente, né? Nada a ver com o tempo histórico. O tempo histórico aqui a gente vai vivendo enquanto isso não acontece, né? Haha! Eis que a gente consegue explicar esse movimento dos continentes através das placas tectônicas. A gente pode falar que havia uma explicação, né, que dizia, né, que havia essa dança dos continentes, né? Alguém falou que os continentes se separavam, sim, claro, mas que força movia essas grandes... Olha, é muito imenso, essas imensas massas de terra, né? Como que elas podiam se mover assim, né? E depois de um tempo elas estarem totalmente separadas, né? Então, a gente tem essa explicação da teoria das placas tectônicas. Exatamente. Essas placas, acho que você vai conseguir falar muito melhor. Mas para orientar vocês aqui que estão vendo, a gente consegue distinguir essas 12 placas tectônicas aqui no globo por essas linhas rosas. Aí a gente tem ali, ó, a América do Sul. E por que o Brasil, Devazinho, ele não tem terremoto no Brasil, ou, né, não tem tsunami no Brasil? Por que será, né? Será que é porque o nosso país, o nosso continente, ele está situado em cima de uma placa tectônica, assim, não tem movimento nenhum para conseguir fazer um terremoto, algum abalo ali, será? Sim, muito bem. Porque esses movimentos acontecem genuinamente, né, nas bordas das placas tectônicas. Então, é bom a gente observar, né, aonde está a nossa localização geográfica e onde está a localização dessas placas, né? Por exemplo, a nossa localização é bem diferente da localização do Japão ou das Filipinas, por exemplo, né? Ou mesmo na costa oeste dos Estados Unidos, né? Que são áreas de sismo, né? A gente pode até citar o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Que é mais ou menos por aqui, ó.
onde tem intensa atividade vulcânica e sísmica. Então, a gente pode ver que quando a gente ouve notícias de terremotos, né, de tsunamis, é sempre aqui, né? Aqui também na região do Chile já houve muito terremoto, inclusive o maior terremoto de todos, se eu não me engano, eu posso estar muito errada, mas foi 9,8 graus na escala Richter, né? Então a gente pode dizer que a gente está em uma área muito estável, né, de placas tectônicas, porque a gente não se encontra em bordas, né? Então isso tem muito a ver com a estrutura interna da Terra. E aí que a gente pode pensar que essa estrutura interna, apesar de estar a milhares e milhares e milhares de quilômetros da gente, nos afeta diretamente, gente. Porque esses movimentos, né, eles constroem, né, ao mesmo tempo que eles destroem, eles também podem construir coisas e coisas belas e bonitas. Exatamente. Paisagens bonitas, né? A gente pode citar o quê? A cadeia dos Andes, ali na América do Sul, né? A gente pode citar lá os Himalaia, lá na Ásia, né? Então, apesar dos... Né, a gente tem que... Sempre falo isso, que a gente tem que olhar pelos dois lados. Tudo tem seus dois lados, né? Mas é mais para lembrar mesmo o quanto essa estrutura interna da Terra, né? O quanto nos importa e o quanto a gente precisa estudar para saber de que forma ela nos atinge, ela nos influencia e tudo mais. Interessante comentar também que a gente sempre fala, sempre de placas tectônicas já vem desastres, terremotos, tsunamis, só que não é somente isso, isso sim acontece, mas só que através desses encontros e afastamento de placas, a natureza ela consegue se recompor e transformar esses ambientes, né? Diversos ambientes, como você acabou de citar, foram formados por essa movimentação das placas, por essa dança das placas, né? E a gente pode falar que são os lugares mais incríveis do mundo, né? Exatamente. Por exemplo, quem não tem vontade de escalar o Everest, por exemplo. Vamos, Mariana. Vamos. Eis que aqui a gente tem uma imagem bem interessante que a gente mostra aqui desde a Pangeia até o momento atual da nossa Terra e essa formação, né? Essa separação dos continentes, né? Essa desaglutinação, digamos assim, dos continentes. Olha a Índia subindo, gente. Foi acontecendo ao longo de milhões de anos, né? Ou seja, isso foi acontecendo de acordo com o tempo geológico. Então, ali no canto inferior esquerdo, a gente tem o tempo em milhões de anos. Então, a gente pode ver que a Pangeia começou a se separar ali por volta de 250 milhões de anos, né? Isso é muito tempo, os dinossauros estavam reinando ainda. Legal, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que vocês tenham aprendido bastante. É um tema que eu e a Mariana, a gente está sempre conversando, está sempre nas nossas rodas de conversa. A gente gosta muito, nossa. Muito, porque isso que forma a gente, né? E a gente, é interessante. Sim, e a gente espera que vocês tenham gostado da mesma forma. Espero que tenha ficado bem claro, que a gente tenha conseguido passar, né, o que está tão dentro da nossa cabeça, né? Porque, na verdade, eu acho que essa é a essência, né, da educação e do aprendizado, né? A gente conseguir repassar aquilo que a gente sabe, né? A gente compartilhar, a gente democratizar o conhecimento. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade totalmente igualitária, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito pela participação, né? Pelo convite. A gente que agradece. E eu espero estar mais vezes aqui, na verdade. Vamos, muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do fundo dos nossos corações. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida específica com essa deusa, pode também me mandar mensagem que eu vou repassar para ela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E futuramente a gente vai ter aulas muito mais interessantes, legais. Espero que vocês também gostem da mesma forma. Beijo. Obrigada pela atenção. Beijão.